Está em discussão. Não havendo considerações, em votação, Dr. Jaime. Acompanho o relator. Meu voto também é com o relator, ficando aprovado o parecer de negar provimento ao recurso por unanimidade. Próximo item 228, que o 227 tem sigilo, Genô. É a empresa PS da Costa, Produtos Alimentícios. Bom, empresa PS da Costa, Produtos Alimentícios, ME. Processo número 25023.15.13.72/2011-14. Bom, a petição foi indeferida com base no artigo 6º, inciso 1, do artigo 7º e artigo 11 da Resolução 204/2005, pois a empresa cumpriu parcialmente a exigência técnica e fora do prazo. Não apresentou laudo com a licença de alcaloides indicada em laudo que consta do processo. Além disso, o fluxograma apresentado não detalha a etapa de branqueamento, inclusive com relação à adição de alguma substância para viabilizar tal procedimento. Ou seja, a exigência foi cumprida parcialmente e fora do prazo. A comissão entende que deve ser negado provimento ao recurso, considerando que a empresa protocolou o cumprimento à exigência técnica intempestivamente e de forma parcial, em desacordo aos artigos 6º e 7º da Resolução RDC 4/2005. A empresa não apresentou laudo qualitativo e quantitativo para a caracterização do ingrediente quanto à presença de alcaloides, indicada em laudo que consta no processo. Há necessidade de demonstração da segurança de uso para o produto conforme resoluções Anvisa, número 1699 e número 1799, pois a presença de alcaloides pode representar risco à saúde, dependente das quantidades presentes. Além disso, a empresa envia nova documentação no recurso, esclarecendo sobre a etapa de branqueamento, que deveria ter sido apresentada no cumprimento da exigência. Então, a sugestão é negar provimento ao recurso. Exigência cumprida parcialmente e não comprovou segurança no uso dos alcaloides no produto. Senhor, os itens 229, 2210, os motivos do indeferimento Todos são os mesmos. São os mesmos. Estou propondo já a deliberação em bloco dos 3 itens, o seu parecer nos 3 também de negar provimento ao recurso. Tudo negar provimento. Então eu coloco em discussão os votos do relator no item 228, 229, 2210. Não havendo manifestação, coloco em votação, então, as manifestações do... Eu acompanho o relator nos 3 itens. Meu voto também é de acompanhar o relator, ficando aprovados, então, os votos de negar provimento aos recursos nos 3 processos da mesma empresa, na pauta, na sequência 228, 229 e 2210. O próximo é Agenor 2211. Bom, esse aqui é interessante porque o registro foi indeferido porque ele não é enquadrado na categoria de produtos que precisa de registro, só precisa notificar. Mas vamos lá. A petição de registro Enzifarma Biotechnology Limitada, processo número 25004.180.200/2011-34. A petição de registro foi indeferida com base na resolução número 16.999 e na resolução número 272/2010, tendo em vista que o produto deve ser enquadrado na categoria de produtos de vegetais e não atende à definição de novo alimento e, portanto, está isento de registro segundo a resolução RDC número 27/2010. A comissão entende que deve ser negado provimento, uma vez que o produto final não se enquadra na definição de novo alimento, os ingredientes são tradicionalmente utilizados como alimento final, é compatível com os requisitos de identidade e qualidade expostos nos itens 22
da Resolução 263/2005 para farinhas. Sendo assim, o produto está isento da obrigatoriedade de registro, conforme anexo 1 da RDC 27/2010, devendo a empresa cumprir com os procedimentos dispostos no item 5.1 da Resolução Anvisa 2300 para produtos dispensados de registro. Quer dizer, isso é uma contradição interessante. Quer dizer, ela nega porque não precisa, e só orientar que ela precisa fazer comunicação de início de fabricação na Anvisa local. Está em discussão. Não havendo... Não, na verdade, Não, Jaime, eu você tenho quer observar. Mesma matéria, nós temos dois outros expedientes, produtos. não é isso? Que não vão ser julgados hoje porque houve pedido de sigilo, é isso? Então essa matéria, na Não. verdade, não é? Ele não está pedindo de sigilo, não. Não, o que tem pedido de sigilo é o 2214. É o único item com sigilo aprovado nessa daqui para frente. O 2214 não é o 45, não é o expediente 45, 51, 32, 11-9? Uhum. O que tem a mesma matéria, então, que houve pedido de sigilo. Não, mas não é a mesma empresa, deixa eu ver. Não, não, eu não sei se é a mesma empresa. Não é. Eu não sei se é a mesma empresa. Não é. Não. A minha Não, eu questão não entendi. é julgar esse em sigilo. A questão é que existem mais recursos que a gente vai ter que dar uma decisão coerente em todos eles. Ah, sim. Certo? Sim. E um deles está em pedido de sigilo. Correto. Só que o 2214 ele não é. E ele foi pedido de sigilo? Herbalab sigilo? Foi? Foi 14 pedido e concedido. Conta só o seguinte, no recurso, a empresa insiste, ela quer que o produto seja registrado, ela insiste no registro do produto, apesar de ter sido dito para ela que o produto não é sujeito a registro, que pode ser notificado? Ela não insiste. Ela entrou com, ela insistiu que quer o registro, Aline? Insiste. Então, ela quer um registro de alimento novo. Ela quer um registro de alimento novo no registro dela, no produto dela. E como não se enquadra, estamos negando provimento ao recurso. É isso? É. Tá. E aí, bom, na verdade são os outros dois que estão com pedido de sigilo, viu? Acho que não é só um, não, pelo que a Ana está me dizendo aqui. Tá, os dois que a área recomenda, que a gente faça o julgamento, em conjunto, os outros dois estão com pedido de sigilo, que não quer dizer que a gente tenha que julgar esse, mas só temos que lembrar da... Não, é 14 e 16 só que está em sigilo. Pois é, são os dois que ela pede que a gente julgue em conjunto. Eu não tenho registro aqui Não. de que o 16 tenha sido pedido sigilo. Ele foi pedido sustentação Nem eu. oral. É o 14 que está em sigilo. São, então. Exato. O 216 não tem pedido de sigilo. Tem certeza, estão seguros disso. Um, que é esse que estão apreciando agora, um com pedido de sigilo, que não será apreciado hoje, e um com sustentação oral? Sim. É o 2. O 222 já foi concedido sigilo e não foi analisado. E o 216 sustentação oral, tá aí, né? Então, só voltando. Os dois que ela sugere que sejam apreciados conjuntamente, um é o 222. 222, ele é pedido de sigilo. E o 224 e o 2214, os dois são pedidos de sigilo. Tá ok, perfeito. Perfeito. Bom, satisfeitas as dúvidas, feitas as dúvidas, em votação. Põe o relator. Meu voto é também
no sentido de acompanhar o relator, ficando aprovado o seu voto por unanimidade. Passamos ao item 2212. Limitada, processo 25025-021-604/2011-15. A petição foi indeferida por contrariar o item 5.3 da Resolução 270/2005, o padrão Códex Alimentários, do Código Alimentar, o item 4 da Resolução número 1699 e o artigo 55 do Decreto-Lei 986/1969. O perfil de composição do óleo de gergelim não atende àquele estabelecido no Código STAM 210 e no item 5.3 da Resolução RDC número 270/2005, especificamente quanto aos ácidos graxos C14, C16-1, C18 e C18.2. Além disso, o relatório técnico-científico sugere finalidades e propriedades não aprovadas para o produto ou não permitidas para alimentos. Exemplo, redução do risco de câncer de mama em mulheres após a menopausa e potentes benefícios preventivos. No recurso, a empresa envia nova documentação realizando as adequações que foram sinalizadas no indeferimento da petição de registro do produto e cumpre parte da exigência técnica em desacordo à resolução números 25/2008. Ademais, a comissão entende que a empresa não comprovou erro na análise técnica, concordando inclusive com as justificativas de indeferimento. E a sugestão é negar provimento ao recurso. Está em discussão. Não havendo considerações, estão em votação, Jaime. Eu acompanho o relator. Acompanho também o relator no sentido de negar provimento ao recurso, cujo voto fica aprovado por unanimidade. Próximo item é o 2213. Agenor. Forever Living Produtos do Brasil Limitada. Processo 22500.102469-2011 /2011-64. Repetiu o número do processo 25001.102469/2011-64. O recurso administrativo refere-se à ratificação de publicação. A petição de registro havia sido deferida. No entanto, na análise do processo, a denominação do produto Forever Arctic Sea Ômega 3 foi corrigida, adequando à legislação, uma vez que a mesma não indicava a verdadeira natureza do produto. Em relação à marca, realmente houve erro na publicação da mesma. Portanto, a comissão de recurso entende que caberia retificação da publicação para a marca Arctic Sea. No entanto, a denominação do produto deve ser aquela publicada no Diário Oficial, óleo de peixe em cápsulas, uma vez que se trata de óleo de peixe e não de ômega 3 isolado. E o uso dessa expressão pode levar ao consumidor a engano em relação à verdadeira natureza do produto, conforme disposições dos itens 29 a 31 da Resolução 259/2002. Portanto, a deliberação da equipe da Corex GGA é aprovar a marca como óleo de peixe ômega 3. E a sugestão é dar provimento. Em discussão. Jaime. Essa marca Arctic Sea não vai poder ser utilizada? Não, essa marca Arctic Sea é que vai ser utilizada. Errado. Não, então a marca a ser aprovada é qual? Arctic Sea. Arctic Sea. Então, exato. E qual que é essa parte? Uso de qual expressão pode levar o consumidor a engano? Óleo de...
ômega... Pode. Claro, Max. Só não entendi. O pedido foi feito e a publicação relativa... Houve um erro na grafia. Sim, mas era só corrigir. Era só corrigir. É isso, não é nem caso de vir recurso, aqui. é só retificar a publicação. Sim. Não. É negar provimento. É negar provimento. Não, não, não. Não é dar provimento. No meu entendimento, a correção do nome que foi publicada errada independe do recurso. Isso é uma correção a ser feita. Estou entendendo que o voto do relator, o parecer da área, é por negar provimento ao recurso e corrigir a marca. Porque, é dar provimento o pedido que dependia de análise, Agenor, não era a questão da marca. A marca, a empresa, quando detecta que houve um erro, ela não tem de entrar com recurso, recorrer, esperar que a Anvisa analise. Se houve o erro, está errado. É negar provimento e proceder à correção da certo. marca. Essa é a... negar provimento e retificar na publicação. Retificar a publicação em relação à marca. É isso. Bom, com a devida correção, Jaime? Publicação. Aprovimento e retificação. Aprovimento e providenciar retificação. Acompanhe. Genor, está correto? Está correto. Então, fica aprovado por unanimidade ao pedido deles o parecer de negar provimento no que se refere à designação e proceder à retificação da publicação corrigindo a marca. Lembrando que quando se detecta erros nas publicações, é natural que o ente regulado precisa solicitar, porque não há como a Anvisa muitas vezes detectar isso, e isso é um procedimento de retificação, independe da publicação, da interposição de recurso para essa modificação. Item 2.15, R. Pires, Indústria e Comércio. O 14 que foi sigilo. Isso. R. Pires, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Processo 25022.004.820/2012-65. A petição foi indeferida por não apresentar documentação técnica científica para a comprovação da eficácia e da finalidade de uso da proposta para o produto, conforme item 10.3 da Resolução 449/99. A Comissão de Recursos entende que não houve erro na análise técnica, pois a empresa não apresentou a documentação técnico-científica para comprovar a eficácia da finalidade do alimento para situações metabólicas especiais para nutrição enteral na petição de registro, conforme exigido no item 10.3 da Resolução 449/1999. Cabe destacar que esse item referencia claramente o item 2.2.3, que trata especificamente dos alimentos para situações metabólicas especiais. No recurso, a empresa apresentou nova documentação na tentativa de comprovar a eficácia do produto. No entanto, essa documentação, que deveria ter sido apresentada na petição de registro, não comprova a finalidade proposta para o produto, para pacientes críticos com retardo e esvaziamento gástrico,
dificuldade na absorção de proteína intacta e desmame de nutrição parenteral. Portanto, a comissão entende que deve ser negado provimento ao recurso, pois o parágrafo único do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 204/2005 estabelece que a insuficiência da documentação técnica obrigatória quando do protocolo da petição, definida em regulamento técnico específico, e a conclusão da análise técnica com resultado insatisfatório pelos documentos apresentados, ensejam o indeferimento da petição. Dessa maneira, não cabe elaboração de exigência técnica para solicitação de documentação faltosa ou adequação do produto quando se tratar de requisitos já exigidos em legislação. Então, a sugestão é negar provimento. É negar provimento. Está em discussão. Não havendo manifestação em votação, Jaime. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado, então, o voto de negar provimento ao recurso. O item 2.16, lembrando que nesse item nós aprovamos a sustentação oral por parte de representante da empresa, a Genur. A empresa está aí? Sim, está. O representante... Não. Ele fala primeiro? Não, primeiro você. Tá. A comissão de recursos entende que não houve erro na análise técnica, pois a composição do produto está em desacordo com a legislação. A documentação protocolizada na petição de registro demonstra que o tocoferol foi utilizado com a função de aditivo antioxidante em limite que ultrapassa o máximo permitido, conforme disposto na Resolução 24/205. No recurso, a empresa argumenta que a documentação protocolizada na petição de registro indicava que o tocoferol tinha função de ingrediente. No entanto, em toda a documentação do processo, FP1, relatório técnico e dizeres de rotulagem, o uso da vitamina E é descrito como um antioxidante. Além disso, no recurso, a empresa apresentou nova documentação, reduzindo a quantidade e alterando a função da vitamina E, de aditivo para ingrediente. Porém, a quantidade de vitamina E adicionada ao produto, seja antes ou após a modificação de sua formulação no recurso, não é compatível técnica e legalmente com seu uso com propósito nutricional, pois a quantidade adicionada dessa substância é insignificante para desempenhar um papel nutricional, contrariando o disposto no item 9.1 da portaria SVS-MS número 31 de 98. Além disso, se tal argumento fosse procedente, a designação do produto deveria indicar a adição desse nutriente e a rotulagem nutricional informar sua quantidade, conforme estabelecem a portaria SVS-MS 31 de 98 e a Resolução RDC 360 de 2003. Ainda, o parágrafo único do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 204/2005 estabelece que a insuficiência da documentação técnica obrigatória, quando do protocolo da petição, definida em regulamento técnico específico, e a conclusão da análise técnica com resultado insatisfatório pelos documentos apresentados, ensejam o indeferimento da petição. Portanto, não cabe elaboração de exigência técnica para a solicitação de documentação faltosa ou adequação do produto quando se tratar de requisitos já exigidos em legislação. Ok. Bom, lembrando que o item 2216, relativo a um processo de recurso da empresa ênfases, importadora, exportadora e distribuidora limitada, houve solicitação de sustentação oral por parte do senhor Alexandre Porlan, que tem a possibilidade de uso da palavra por 5 minutos nos termos da portaria 616 de 2012. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Na
E tocoferol, não está saindo. Precisa melhorar o som desse microfone ou trocar o microfone para ele, por favor. Essa questão da concentração do tocoferol na formulação do produto, realmente o produto, a formulação, ele está como um ingrediente. E mesmo no laudo apresentado pelo fornecedor, onde eu tenho 0,2% que corresponde a 1 mg de tocoferol misto por cápsula, que é um mix de tocoferol, ele estaria dentro da concentração, porque a resolução 269 de 22 de setembro de 2000, da ingestão diária recomendada, fala que a informação nutricional concentração de 10 a 20% do ingrediente de vitamina E por porção. Então, mesmo se eu colocasse ele lá atrás já como ingrediente, ele estaria dentro da formulação. Porém, a empresa apresentou 2 laudos depois, no recurso administrativo. Por que foi apresentado depois? Porque a empresa não teve a opção de ter uma exigência para ser apresentado esses laudos. Tanto é que a data dos laudos é bem anterior ao indeferimento do recurso, aonde o laudo mostra que a concentração do alfa-tocoferol, ele corresponde a... Deixa eu achar aqui. Ele corresponde a 0,045 mg por cápsula, que corresponde a 0,009%. Então, ele está abaixo do limite máximo, que é da concentração de alfa-tocoferol vitamina E, como um aditivo de 0,054%. Então, acho que essa questão está bem fundamentada no recurso, onde na formulação a concentração do alfa-tocoferol não infringe a resolução e o produto está dentro da normalidade. Com relação a outro item que foi indeferido, a questão do arredondamento, em reunião que eu tive com a área técnica, foi colocado de forma bem clara que isso também não seria motivo de indeferimento do produto. E ainda, no peticionamento, o arredondamento ele é legal de acordo com a resolução 360 da substância. Deixa eu ver aqui. Aqui, do EPA e do DHA. Então, pela resolução 360, esse arredondamento pode ser feito. E na petição, pode ser observado que foi colocado em miligramas a concentração. Então, e na própria reunião que eu tive com a área técnica, então esse motivo não seria de indeferimento do produto. E eu ainda, a empresa entende que esse produto, pelo fato de ter uma interpretação onde o laudo que foi apresentado pelo fornecedor é um mix de tocoferol, não foi colocado de forma clara a concentração da vitamina E, do alfa-tocoferol, onde ele está dentro da concentração que é de 0,045 mg por cápsula, se você fazer uma matemática, dá 0,009%. Então a empresa entende que isso seria um item de exigência, não do indeferimento sumário. Então a empresa pede que seja revisto todos esses argumentos que eu coloquei agora e que seja dado provimento ao recurso. Muito obrigado. Agenor? Não, eu só queria colocar 2 coisas e pedir que a equipe técnica faça o esclarecimento, né? Porque a gente está colocando, primeiro, que ele foi indeferido por uma questão de ser um aditivo antioxidante adicionada do tocoferol, adicionada em quantidade equivalente a 0,54% sobre o teor total da gordura, está acima do limite máximo permitido, que é de 0,03 sobre o teor de gordura. Então, quer dizer, essa é a diferença das questões que você está colocando e que a equipe levantou, é que a gente tem que esclarecer, Aline, porque eu acho que esse é o ponto básico que a gente indeferiu.
Então, todos os pontos que foram levantados pelo representante da empresa foram colocados e analisados pela comissão. O primeiro ponto que a gente analisou é se caberia realmente exigência técnica, porque o processo, como a Agenor colocou, foi indeferido porque ele apresentava aditivo acima do limite estabelecido. Então, porque é um requisito legal, claramente estabelecido, e a empresa declarava o alfa-tocoferol, tanto no formulário de petição, quanto nos dizeres de rotulagem e no relatório técnico como aditivo, esse é um motivo considerado adequado para indeferimento. Então, o primeiro ponto é esse. Com relação à declaração do EPA e do DHA na tabela de informação adicional, isso é um ponto complementar que a gente coloca todas as inadequações do produto no parecer de indeferimento para que a empresa tenha ciência e num novo protocolo, por exemplo, adeque e tudo. Então, realmente, seria passível de exigência se fosse o único erro, a questão do arredondamento do EPA e do DHA. Mas, como não foi, ele foi indeferido, porque tinha aditivos acima do limite. Outro ponto levantado pela empresa é que esse EPA seria, o alfa-tocoferol seria utilizado como fonte de vitamina E e não como aditivo. Como já relatado, a comissão observou todos os documentos apresentados no processo original e eles declaravam o EPA como antioxidante, como aditivo, e para isso tem limite estabelecido. Se ele fosse considerado como ingrediente, né, declarado pela empresa como ingrediente, também existem alguns critérios para a adição de nutrientes essenciais, que estão estabelecidos pela portaria 31. E a quantidade adicionada representaria 2,7% da IDR de vitamina E, e não poderia nem ser declarada na tabela de informação nutricional pela nossa resolução que regulamenta a rotulagem nutricional, de tão pequena a quantidade que estava sendo adicionada como fonte de nutriente, mas como antioxidante acima do limite estabelecido. E com relação ao laudo do fornecedor apresentado, refere-se a um mix de tocoferol, a gente observou o seguinte: o novo laudo encaminhado confirma que a empresa realizou modificações na formulação do produto que havia sido analisado no registro. Então, esse laudo que ele apresenta no recurso indica modificações da composição que a gente analisou anteriormente, reduzindo a quantidade de vitamina E adicionada para 0,045 miligramas por cápsula. Anteriormente, o valor era maior, que ainda assim indica uma quantidade mais insignificante ainda ao valor da IDR. Então, na opinião da comissão, não houve erro da análise técnica ao indeferir, porque é claramente definido o limite de alfa-tocoferol como antioxidante na legislação, e os argumentos apresentados para a empresa de que era como fonte de nutrientes não se respaldavam nem na documentação apresentada e nem na justificativa técnica. Eu pergunto ao representante da empresa se tem alguma consideração adicional a fazer sobre o que foi. Então, da maneira que foi colocada, que a concentração colocada de alfa-tocoferol é insignificante para uma tabela nutricional, também eu acho que não geraria um indeferimento, mesmo porque ele estaria dentro de uma formulação e estaria dentro da legislação, do que permite a legislação. Né? Então, tá uma questão aí de que a concentração está muito abaixo e nem pode nem ser colocado numa tabela nutricional. Eu estou afirmando que o produto é um ingrediente. Né? Que a vitamina E é um alfa-tocoferol e na formulação do produto, como todos os outros que foram registrados pela Anvisa, tem a mesma formulação do produto da empresa que eu estou defendendo dessa forma. Então, eu acho que está havendo aí uma questão de assim, mesmo que não está está muito abaixo, não pode ser colocado na informação nutricional, eu vou indeferir o produto. Mas a formulação do produto não causa nenhum risco sanitário, não tem nenhuma indicação que é funcional. Então, eu acho que está havendo aí uma questão de uma interpretação onde a formulação do produto está correta, o laudo apresentado está dentro da normalidade e dentro da concentração especificada pela resolução. Então, mais uma vez, eu peço provimento ao recurso administrativo. Se for passar a palavra para ela, eu vou pedir para ela sentar aqui, porque ali não consegue transmitir só pedir
a doutora Aline que possa nos acompanhar aqui na mesa no sentido de facilitar. Eu só quero que ela explique a tabela que ela está mostrando aqui, que exatamente é o argumento que o representante da empresa está colocando. Então a gente vai ver exatamente o argumento que a tabela que a empresa apresentou. A comissão foi observar o processo e, como eu já relatei anteriormente, o processo no formulário de petição, nos dizeres de rotulagem e no relatório técnico-científico declara o tocoferol como aditivo e especifica, inclusive, a finalidade, antioxidante. Então, eu entendo que o argumento da empresa é de que, aqui, oralmente, ele utiliza, e também no recurso, como ingredientes, mas ele declara em todo o processo como antioxidante. E, além disso, a gente entendeu que o argumento de uso como nutriente também não se respalda porque o valor é insignificante. A gente entende que ele poderia ser adicionado como ingrediente em uma quantidade pequena, mas ele, inclusive, não seria nem declarado na tabela de informação nutricional, no teor atualmente previsto. Não é uma questão aqui que a gente está falando de risco do consumo disso, mas de limites estabelecidos para o uso de aditivos. Só teria duas perguntas. Uma, a empresa, por qual motivo a empresa adotou esse procedimento na petição do registro, de indicar o produto de uma forma e depois na fase de recurso afirmar que ele se enquadraria em outro grupo? Pode ser até um argumento que eu vou usar aqui bem abaixo da discussão, mas o que a empresa passou é que na hora que foi feita, a pessoa que fez o processo, ela não teve o cuidado de fazer essa análise dos laudos apresentados e da formulação e colocou como uma vitamina E de conhecimento próprio como antioxidante. Então, depois que foi protocolado, a empresa ela enxergou isso no processo, aonde foi colocado todas as informações do alfa-tocoferol como aditivo, né? Eu poderia ter apresentado no recurso um relatório técnico, eu poderia ter apresentado novamente um modelo de rotulagem, tudo com a palavra ingrediente. Eu poderia ter apresentado isso no recurso administrativo, só que eu acho que não caberia isso no recurso administrativo, só caberia eu defender aquilo que foi colocado no item do indeferimento, né? Então, por isso que eu não apresentei toda a documentação novamente com o item ingrediente. Bom, a outra pergunta é para a Aline. Aline, qual o percentual que essa quantidade de alfa-tocoferol representa da quantidade indicada por dia para consumo? Ele fez uma modificação no recurso, na formulação do produto, e atualmente no recurso representaria 0,45% da ingestão diária recomendada do nutriente. 0,45 miligramas, não 0,45%. Por 100 miligramas, pelo menos no FP1. Então, isso é percentual também. 0,045 miligramas. Tá, isso no recurso, mas nós vamos ver aqui qual foi o argumento dele, quanto que ele representaria. Aqui, ó. No processo original, essa quantidade de vitamina E representaria 2,7% da IDR de vitamina E, que, segundo a resolução 360, para ser declarado na tabela de informação adicional, um nutriente tem que ser adicionado em quantidade, ou tem que estar presente no produto em quantidade superior a 5% da IDR. Não seria o caso. Entendi. Bom, eu não tenho mais dúvidas. Não tenho mais. Tem um ponto que eu preciso esclarecer, é o seguinte. Para fins, se considerar a vitamina como tendo um papel nutricional, ela tem que respeitar uma dose diária. Abaixo dessa dose diária, sequer vai ser possível, porque é uma dose ínfima que não vai ter esse papel nutricional, é isso? Poderia até ser adicionada uma quantidade inferior a 5%, mas não teria uma finalidade nutricional clara, nem para o consumidor saber que tem aquilo no nutriente, a não ser pela lista de ingredientes.
em se atribuindo o tocoferol o papel de antioxidante, ele teria um limite. No pedido inicial da empresa, qual era a quantidade de tocoferol? O FP1 da empresa declara vitamina E, entre parênteses, antioxidante, função, aditivo, quantidade percentual, 0,1. Ou seja, gramas por 100 gramas, né? Percentual, gramas por 100 gramas. O limite estabelecido na nossa resolução está acima do limite mais permitido, que é de 0,03%, ou seja, 0,03 gramas por 100 gramas. Desculpa, isso é no FP1, né? Esse cálculo que foi feito na ementa do indeferimento deve ter levado a especificação do ingrediente em consideração. O indeferimento diz o seguinte: o aditivo antioxidante tocoferol adicionado em quantidade equivalente a 0,054% sobre o total de gordura está acima do limite mais permitido, porque o limite para o tocoferol está em cima do percentual de gordura. Então, não dá para usar diretamente o FP1. Teve que ser feito um cálculo. Mais algum esclarecimento? Bom, mais alguma consideração, Agenor? Não. Eu mantenho a posição da área técnica, porque os argumentos para mim são irrefutáveis. Então eu encaminho pela negar provimento ao produto, ao recurso da empresa. Jaime? Eu acompanho o relator. Bom, também acompanho o relator e, nesse sentido, fica aprovado o voto do relator de negar provimento ao recurso. Agradeço ao representante da empresa. E passamos ao item seguinte, Agenor 2217. Arte Nativa Produtos Naturais da empresa, Arte Nativa Produtos Naturais Limitada, processo 25003.0004/2012-71. A finalidade descrita pela empresa para o produto exclui da área de alimentos, de acordo com o artigo 53 do Decreto-Lei 986 de 1969, que dispõe de que produtos com finalidade terapêutica ou medicamentosa não podem ser considerados alimentos. Não constam evidências científicas aplicáveis ao uso do produto como alimento, conforme dispõe a Resolução Anvisa número 16/1999 e Resolução Anvisa número 17/1999. A comissão entende que no recurso a empresa não esclarece a finalidade nutricional do produto. Ao contrário, reafirma que a finalidade é fornecer cartilagem de tubarão como fonte de sulfato de condroitina ou sulfato de glucosamina. Essas substâncias possuem finalidade terapêutica e, por isso, a intenção de uso do produto o exclui da área de alimentos, conforme dispõe o artigo 56 do Decreto-Lei 986/1969. Ademais, ao contrário do que afirma a empresa, os estudos constantes do processo não tiveram por objetivo avaliar a segurança de uso da cartilagem de tubarão como alimento, mas sim avaliar o uso do sulfato de glucosamina e do sulfato de condroitina no tratamento da osteoartrite e na regeneração da cartilagem do disco invertebral degenerado. Quanto à presença dos minerais cálcio, zinco e magnésio acima de 100% da IDR, a empresa justifica com base no item 3.5 da Resolução RDC nº 360/2003, que dispõe que está admitida uma tolerância de mais ou menos 20% em relação aos valores de nutrientes declarados no rótulo. Essa tolerância, para fins de declaração na rotulagem nutricional, é estabelecida em função das variações que podem ocorrer em decorrência dos métodos analíticos, matérias-primas utilizadas, entre outros fatores. No entanto, para a adição de nutrientes a alimentos, aplica-se a portaria SVS, Ministério da Saúde, número 31 de 98, item 9.4,
que não permite a adição de nutrientes essenciais em quantidades que atinjam níveis terapêuticos no alimento, em que os nutrientes estão sendo adicionados. Então, o relator encaminha a sugestão de negar provimento ao recurso da empresa Arte Nativa. Isso aqui não tem nem erro. Em discussão, não havendo considerações, em votação, Jaime. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, ficando aprovado o voto de negar provimento ao recurso por unanimidade. O próximo item, 2.218, Agenor. Empresa Meissen Produtos Naturais Limitada, processo 25004.005025/90. Deve estar faltando alguma coisa aqui que eu não identifiquei. No meu... A petição de revalidação de registro foi indeferida tendo em vista que o produto contraria o anexo do decreto 55871/1965, pois, de acordo com o certificado de análise enviado em resposta à exigência técnica, o teor de mercúrio está acima do limite máximo permitido. Além disso, a especificação para os contaminantes mercúrio e chumbo constantes no certificado de análise está acima do estabelecido no referido decreto. A empresa admite que, no cumprimento da exigência técnica, encaminhou o laudo analítico com erro de digitação, que também teria enviado, abre aspas, laudo reprovado da matéria-prima, fecha aspas, por engano. No entanto, esse laudo consta como aprovado pelo analista. No recurso, a empresa apresenta novo laudo corrigindo o resultado do teor de mercúrio e a especificação de chumbo. Dessa maneira, a comissão entende que se deve dar provimento ao recurso, considerando que a empresa admite erro na documentação encaminhada em resposta ao cumprimento da exigência técnica. E a sugestão é negar provimento ao recurso. Em discussão, em votação, Jaime. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, ficando aprovado o voto de negar provimento ao recurso por unanimidade. O item 2.219 é um processo número 25351-191638-2002-61. É um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de petição de renovação de registro de produto biológico de interesse do Instituto Butantan de São Paulo. O indeferimento foi baseado na ausência de comprovação de boas práticas de fabricação, de comprovação de segurança e eficácia e de estudos de estabilidade de acompanhamento por parte do fabricante. A sugestão da área foi de negar provimento ao recurso. Esse assunto veio para a diretoria colegiada no dia 24 de abril de 2012, na reunião de número 5 desse ano, quando houve pedido de vistas por parte do diretor Jaime Oliveira, a quem eu passo a palavra para as suas considerações. Bom, o processo ele foi analisado, tem um relatório longo aqui de 8 páginas a respeito dele, mas a descrição geral da matéria que está sendo discutida aqui já foi feita pelo diretor-presidente. É uma renovação de registro, uma vacina dupla, tétano e difteria para uso adulto, e o motivo de indeferimento foi a ausência de comprovação de boas práticas de fabricação e de comprovação de segurança, eficácia, de estudo de estabilidade e de acompanhamento do produto. De fato, foi verificado durante a análise do processo que essa posição, aliás, que esses requisitos para renovação não foram devidamente atendidos, então eu vou brevemente só ler o voto sem necessidade de ler o relatório. Tendo em vista as informações constantes no relatório 014, Diretoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e demais informações constantes do processo, adoto os seguintes entendimentos em relação ao recurso em apreço. Considerando que o laboratório até o presente momento encontra-se com status de exigência para a produção da vacina dupla e que, portanto, não possui o CBPF, considerando que o laboratório não encaminhou o relatório de estabilidade e acompanhamento do produto,
Considerando que o laboratório também não logrou comprovar a eficácia e segurança do produto por meio de estudos clínicos solicitados pela área técnica, manifesto no sentido de negar provimento ao recurso, acompanhando o parecer 034/2012 da Corec GGMed. Lembro que o indeferimento da petição de revalidação de registro da vacina não impede o laboratório de solicitar oportunamente novo registro. Lembro ainda que, de acordo com o inciso 4º do artigo 3º da RDC 28, de 4 de abril de 2007, que dispõe sobre a priorização da análise técnica de petições no âmbito da GGMed, o novo pedido de registro poderá ser priorizado desde que o produto preencha os requisitos abaixo. Um deles é quando as petições de registro e pós-registro forem de medicamentos que façam parte dos elencos estabelecidos e publicados pelo Ministério da Saúde para suprir seus programas no âmbito do Sistema Único de Saúde, compreendendo os medicamentos excepcionais e vacinas. Na ocasião, nós já havíamos lido o relatório da Corec, na Coordenação de Análise de Recursos na área de Medicamentos. Eu ainda não havia concluído meu voto, que era no sentido de acatar a sugestão da coordenação, e eu, então, nesse momento, concluí a votação, solicitou só a manifestação do Agenor. Tem tanto tempo que esse processo veio que eu não estou nem lembrado direito como é que foi o arquivamento dele, ou por qual a razão que o Jaime pediu vista. Eu quero fazer só uma pergunta. A CBPF só para essa vacina ou para todas as vacinas do Butantan? Essa linha? A preocupação do Jaime foi justamente no sentido de verificar qual era a ligação que existia entre a ausência de CBPF e a negativa do registro. Que é uma preocupação que muitas vezes tem sido externado pelo diretor aqui na reunião, e naquele momento o que a gente tem de registro é que foi solicitado vistas justamente para analisar. Na época ainda ele era supervisor da gerência de inspeção e teve a preocupação de entender de fato o que estava acontecendo. Mas, de qualquer forma... A gente deu algum tempo de correção para o Butantan quando fizeram a inspeção para certificação? Só esclarecer o seguinte: o CBPF é um dos motivos, tá? Na verdade, existem outros motivos aqui, estabilidade, por exemplo, e outras, de comprovação de eficácia e segurança pela área técnica, que não Mas quem analisou a eficácia e segurança do produto? A GGMed. A GGMed analisou? Esse foi um dos motivos. A falta de CBPF foi um dos motivos. Tem 3 motivos. Tá? CBPF para a linha de produção da dupla, relatório de estabilidade e acompanhamento do produto não estão apresentados, e, segundo a área técnica, eu não comprovei eficácia. O relatório não foi apresentado pelo Butantan? Não foi apresentado pelo Butantan. E qual que é o terceiro? Eficácia e segurança do produto por meio de cumprimento das exigências que a área técnica tinha feito. Aí é muita coisa. E da questão do CBPF, o Butantan está num cronograma, de obtenção de CBPF que tem sido acompanhado via Comitê Regulatório da Anvisa, não é isso? Sim, porque está a depender da obtenção dessa CBPF e outros registros, inclusive da Penta, não é isso? Pentavalente. Inclusive da Pentavalente. Eles então, mas aqui nós estamos discutindo apenas essa linha de produção da dupla. Mais nada. Não. E o outro processo de certificação que está naquele acompanhamento, ele pode voltar a produzir a vacina. Quer dizer, e aí a gente teria prioridade em Barbana. Nós teríamos prioridade de considerar esse registro. Por 2 motivos, aliás, por 3. Por ser uma vacina, por ser de interesse do SUS, e por ser um medicamento que já teve registro e pode, por isso, ser tratado com prioridade.
E o cronograma das EBPF que está acompanhando, ele está sendo seguido? Você não sabe? Não saberia dizer, tem que ser feita a pergunta para a GGIMP. Tá bom. Não, tá bom, acompanha o relator. Bom, então fica aprovado por unanimidade o voto de negar provimento ao recurso no item 2219, acatando a posição da Corec. O item 2220 é um processo de interesse da empresa Hipolabor Farmacêutica Limitada, processo número 25.351.004.752.2003.41. É um pedido de reconsideração da decisão publicada pelo Aresto 93/2011, que negou provimento ao recurso administrativo interposto em face do indeferimento do pedido de renovação de registro do medicamento biológico de propriedade da empresa. A empresa não apresentou na ocasião nenhum fato novo que poderia justificar uma revisão do ato administrativo tomado após a decisão da diretoria colegiada, entendendo na ocasião que as instâncias de julgamento administrativo já haviam sido esgotadas. E nesse sentido, na reunião da diretoria colegiada realizada no dia a reunião aberta ao público número 5 e depois aberta ao público de número 9, esse tema teve aqui na pauta, foi analisado pelo Dr. Jaime por meio de um pedido de vistas. Nós temos um pedido de sustentação oral. Pergunto ao Dr. Jaime se ele quer fazer alguma consideração antes da manifestação da empresa. Então, eu passo a palavra à senhora Larissa de Melo Campos Souza Pereira. Tem 5 minutos para uso para as suas considerações. Boa tarde a todos. Pedir ao pessoal do som que, se puder, aumentar o volume nesse microfone, por favor. Se continuar, eu pediria que vocês precisassem trocar o microfone. Boa tarde. Tá dando para ouvir? Sim. Boa tarde a todos. Bem, eu mesma estive aqui há 3 semanas atrás, explicando os principais fatos sobre esse processo de registro e renovação de registro. Então, acredito não haver necessidade de repeti-los aqui. Dessa forma, eu queria colocar apenas 2 pontos que eu acredito serem os principais sobre esse processo. Primeiro é sobre o registro do produto, que foi concedido em 2003 como um medicamento similar pela Anvisa, indevidamente, porque nessa data já existia uma legislação sobre produtos biológicos que exigia os estudos clínicos para registro desse tipo de medicamento. Então, quem identificou esse enquadramento indevido dessa categoria deste medicamento foi a própria empresa, no momento da renovação do registro em 2008, e imediatamente solicitou uma reunião com a Anvisa para tratar dessa questão. Essa reunião ocorreu em abril de 2008 e a empresa foi orientada a realizar os estudos clínicos. E isso seria solicitado por meio de exigência técnica. Essa exigência veio para a empresa em agosto de 2008, sendo que desde junho de 2008, mesmo antes de receber a exigência, a empresa já havia protocolado o primeiro pedido de anuência para iniciar os estudos clínicos. Então, esse é o primeiro fato que eu queria pontuar. O segundo é referente ao prazo para a concessão das anuências. Eu queria pontuar aqui, que foi o principal fato que motivou, acredito eu, o indeferimento dessa renovação, que a última anuência para concessão do estudo clínico, do terceiro estudo clínico, foi concedida em agosto de 2010, sendo que em julho de 2010, um mês antes de sequer ter a possibilidade de iniciar o estudo clínico, foi publicado o indeferimento da renovação do registro desse produto. Então, concluindo, desde abril de 2008, data da primeira reunião com a Anvisa para tratar dessa questão, a empresa já esteve aqui 8 vezes em reuniões com esta agência.
é, com certeza, a maior interessada em garantir a eficácia e segurança do produto e não está aqui solicitando o registro do medicamento, está apenas solicitando o retorno para a área técnica para que possa ser avaliado a sua qualidade e, então, avaliar ou não o retorno para o mercado desse produto. Obrigada. Jaime. O motivo da prorrogação de vistas que eu fiz ao processo na reunião anterior foi o fato da gente ter naquela mesma reunião julgado um outro processo de número 25351038883/01 de 90, cuja matéria era muito parecida com a desse processo da Hipolabor. Tá? Então, o objetivo dessa prorrogação minha de vista, na verdade, foi fazer uma comparação da situação entre os dois processos. Naquela ocasião, eu já tinha lido um voto que aborda pelo menos um ponto que está sendo levantado pela representante da empresa, que é a questão da classificação do produto como similar. Tá? Então, nesse ponto, eu vou ler um trechinho do meu voto anterior, que é o meu entendimento a respeito disso, e na sequência eu passo a ler o voto atual, que é resultante dessa comparação entre os dois processos. Tá? Sim. O pedido de vistas que foi feito foi em função da gente ter julgado naquela mesa de call, naquela mesma reunião da diretoria colegiada, um outro processo que guardava similaridade com esse. Então, o objetivo do meu segundo pedido de vista, da prorrogação do pedido de vista, foi fazer uma comparação entre os dois processos, que é isso que eu vou ler na sequência do meu voto, fazendo a comparação entre os dois processos e colocando a minha posição. Como o representante da empresa fez uma menção a respeito da classificação do produto, eu vou ler 2 parágrafos do meu voto anterior, porque essa questão já tinha abordado no voto anterior, mas eu acho que é uma questão importante. Tá? Bom, a primeira questão que ela levantou diz respeito à classificação do produto como similar pela Anvisa, sendo que ele é, na verdade, um produto biológico. O que eu queria ressaltar a respeito disso é o seguinte: ele é, de fato, um produto biológico, por força da definição da resolução RDC 80, de 18 de março de 2002, e da Farmacopeia Brasileira, 5ª edição, não cabendo desta forma a alegação da empresa de que o enquadramento do medicamento Parinex teria sido alterado por ocasião da renovação do seu registro, solicitada em 15 de 1 de 2008. Essa mesma resolução, ela determina a categorização do produto como medicamento similar, por força do disposto no item 6, capítulo 2, apenas para fins de classificação no ato do registro e pagamento da taxa. Isso está expresso na resolução, o que não altera sua caracterização como produto biológico. Então, a caracterização como medicamento similar ele é feita apenas para registro e pagamento de taxa, e não como pela natureza do produto, que é um produto biológico, sujeito a resolução 80 de 18 de março de 2002. Isso está dentro da própria resolução de medicamento biológico. Esse é meu entendimento. Essa classificação não impacta no processo de registro de produto ou de renovação de registro como medicamento biológico. Em relação à prorrogação do pedido de vistas, na reunião aberta ao público da diretoria colegiada número 9 de 2012, de 11 de 10 de 2012, foi solicitada a prorrogação do pedido de vistas referente ao processo em epígrafe, esse que estamos julgando agora, tendo visto o julgamento prévio do processo 25351-038883/01 de 90, com matéria aparentemente semelhante e decisão unânime da diretoria colegiada naquela ocasião, porém divergente da decisão que eu estava adotando naquela ocasião, conforme votos de folha 82 a 84 desse processo. No intuito de sanar quaisquer dúvidas a respeito da semelhança das matérias e evitar votos contraditórios, foi promovida uma análise comparativa dos dois casos. Dessa análise resultam algumas conclusões. Primeira conclusão: ambos os processos referem-se a produtos biológicos e, portanto, seguem as disposições da RDC 80 de 18 de março de 2002, que aprova o regulamento técnico de registro, alterações e inclusão pós-registro e revalidação dos produtos biológicos, conforme documento anexo a esta resolução. De acordo com... Conclusão número 2. De acordo com a RDC 80 de 2002, as empresas que possuem um registro válido para seus produtos biológicos anteriores à data de publicação deveriam enviar à Anvisa relatório de experimentação terapêutica no prazo máximo de 2 anos da data de publicação da resolução 2002. As duas empresas apresentaram um pedido de revalidação de registro de produtos biológicos após o ano de 2004,
Uma solicitou em 2006, a outra solicitou em 2008. Ambas não apresentaram, por ocasião do pedido de renovação, a documentação completa necessária à obtenção da revalidação de registro e sofreram exigências relacionadas, entre outras, ao envio do relatório de experimentação terapêutica e estudos clínicos fase 3. Ambas também solicitaram o arquivamento da petição para desenvolvimento das pesquisas clínicas necessárias ao cumprimento da exigência, tendo ambos os pedidos sido deferidos em datas diferentes. Logicamente, tem uma tabela aqui onde essas datas podem ser verificadas. No caso do processo que nós já havíamos decidido na reunião anterior, a empresa solicitou o desarquivamento tempestivo da petição de arquivamento. A área técnica exarou nova exigência solicitando os referidos estudos, porém, como os mesmos não haviam sido concluídos, a empresa solicitou novo arquivamento da petição, naquele caso que nós analisamos. Após um ano, a petição foi novamente desarquivada, tempestivamente, e os estudos clínicos devidamente apresentados. Depois nós verificamos que havia, na verdade, os estudos foram considerados suficientes, mas o modelo, o desenho do estudo, era o desenho que tinha sido aprovado pela Anvisa anteriormente. Por conta disso, principalmente, nós demos provimento ao recurso naquela ocasião, já que os estudos tinham sido previamente aprovados pela Anvisa e o desenho depois foi considerado insuficiente. Já nesse processo, a empresa requeriu o desarquivamento da petição intempestivamente, o que resultou em violação a dispositivos da RDC 206 de 14 de julho de 2005, que estabelece normas que regulamentam a petição de arquivamento temporário e a guarda temporária. Vou dar destaque ao item 3 do artigo 1º, artigo 4º e artigo 5º dessa resolução. Desarquivamento de petição, ato formalizado mediante o requerimento pelo interessado, onde é solicitado o prosseguimento da petição que esteja em arquivamento temporário. Artigo 4º. O arquivamento temporário de petição não poderá ultrapassar o prazo de 1 ano, a contar da data do deferimento da solicitação pela área competente. Parágrafo único do artigo 4º. Para solicitar o desarquivamento, o interessado deverá peticionar o assunto, desarquivamento de petição arquivada temporariamente. Artigo 5º, e esse eu quero destacar. A falta de petição de desarquivamento, após o prazo constante no caput do artigo 4º, ou seja, 1 ano, acarretará um indeferimento da petição que se encontra em arquivamento temporário, sua publicação no Diário Oficial e, no caso de petição primária, sua eliminação. Ressalte-se que há ainda outra diferença relevante, além da questão da tempestividade do desarquivamento, outra diferença relevante nos processos em apreço. Em relação ao processo 25351-03883/01 de 90, houve um indeferimento inicial da petição de revalidação de registro do produto, pelo fato do estudo apresentado, de acordo com a área técnica, não ter sido suficiente para comprovar a eficácia do medicamento. Entretanto, merece destaque o fato do estudo clínico apresentado ter sido aprovado previamente pela própria Anvisa. Desse modo, não seria razoável indeferir o pedido de revalidação de registro do produto e imputar à empresa a responsabilidade por um estudo com desenho suficiente para a comprovação de eficácia do medicamento, tendo em vista que tal estudo foi previamente aprovado pela própria agência. Sendo assim, em função da clara distinção fática entre os processos, mantenho os termos do voto anteriormente elaborado e manifesto pelo não conhecimento do pedido de revisão, na verdade não é um recurso, do pedido de revisão apresentado pela empresa, tendo em vista o exaurimento da esfera administrativa. Bom, acho que a posição do Jaime está clara. Nós já havíamos, na primeira ocasião, na reunião número 5 de 2012, manifestado a concordância com a Corec, no sentido de não conhecer o requerimento de revisão da decisão, justamente pelos motivos do Jaime. Eu mantenho e manifesto novamente aqui a minha posição, faltando o Agenor se manifestar. Agenor. Aquela pergunta, o indeferimento se dá apenas pelo exaurimento. Nós não, nesse caso, a gente não entra na discussão
sobre o produto. Jaime. Eu fiz uma... O meu voto é no sentido de não conhecimento do pedido de revisão. Entendi. Certo? Eu fiz, no entanto, uma análise do processo. Correto. Por conta da gente ter julgado um processo Sim. com características semelhantes da outra vez. Então, Tá. A minha preocupação é só por causa da questão que nós estamos vivendo, a questão da heparina, e pelo fato de ser uma heparina bovina, que nós estamos, suína, que nós estamos avaliando. Mas então, nesse caso, então, se detalhou a análise, eu não tenho como não acompanhar o relator. Bom, então fica aprovado por unanimidade o voto de não conhecer do requerimento por exaurimento da esfera administrativa e não apresentação de fato que justificasse a revisão do ato da diretoria. Eu agradeço a presença da representante da empresa e às 17 horas e 41 minutos encerramos a reunião número 10 de 2012 da diretoria do colegiado da Anvisa aberta ao público. Uma boa tarde.